Time que quer disputar título precisa ganhar também quando joga mal. Fala, meu povo, como vocês estão? Tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui para falar do jogo do Corinthians de ontem, a primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro, 1-0 na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, gol de Rodrigo Garro, um belíssimo gol. Corinthians que faz 6 pontos no campeonato, entra na parte de cima da tabela, está em quinto lugar nesse momento, e é importante para o Corinthians ter um começo de campeonato brasileiro tranquilo, né? O Corinthians nos últimos 2 anos, 2024 um pouco mais, 2025 nem tanto, mas o Corinthians nos últimos 2 anos deu essa flertada com as últimas posições da tabela, né? Em 2024 teve aquela arrancada de 9 vitórias no final, que foi o que acabou colocando o Corinthians na pré-Libertadores do ano passado. Mas antes disso, o Corinthians estava bem afundado na zona de rebaixamento. Então, eu acho que o torcedor corintiano, eu quero pelo menos, um brasileiro acima de tudo tranquilo. Eu acho que a gente pode até conversar mais pra frente sobre as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas acima de tudo eu quero um brasileirão tranquilo para que o Corinthians possa disputar a Copa do Brasil, a Libertadores e a reta final do Campeonato Paulista sem essa pressão de estar com a corda no pescoço no brasileiro, né? Falando sobre o jogo, eu acho que o principal ponto que eu queria discutir aqui com vocês é a questão do desempenho versus o resultado. O Corinthians não teve um bom desempenho, mas o Corinthians ganhou. E num campeonato de 38 rodadas, você não vai ter desempenho nos 38 jogos. Mas um time que almeja disputar as primeiras posições e eventualmente o título do Campeonato Brasileiro precisa aprender a ganhar quando joga mal. Eu acho que a gente é obrigado a olhar para o rival de novo. O Palmeiras, na gestão Abel, cansou de ter vitórias na marra, de arrancar vitórias com gols nos últimos minutos e tal, mesmo não jogando bem. Eu acho que isso é uma característica de um time maduro, um time cascudo, que chega para disputar. Eu acho que ontem o Corinthians deu mostras de que pode ser esse time. O desempenho, principalmente no primeiro tempo e nos 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo, foi em alguns momentos até preocupante. Achei no primeiro tempo a marcação muito frouxa. Para citar um exemplo, o pênalti que o Viveiros sofre, que o Julimar acaba chutando para fora, o Viveiros conduz a bola da intermediária até dentro da área do Corinthians, praticamente escoltado pela marcação, ninguém dá bote, ninguém dá contato. Ele não poderia ter chegado com a bola conduzindo daquele jeito dentro da área do Corinthians, acabou chegando, e aí teve lá o enrosco. Não sei se eu marcaria aquele pênalti, mas também não acho nenhum absurdo. E aí, enfim, acabou sofrendo o pênalti que, graças a Deus, o Julimar desperdiçou. Achei os laterais do Corinthians muito dispersos. Eu dou um desconto pro Bidu, porque o Bidu tá jogando todos os jogos. Acredito que contra a Portuguesa o Anrileri deva jogar, porque depois da lesão do Hugo a gente ficou sem nenhum substituto na posição. Então, o Bidu, principalmente ali num momento no segundo tempo, ele estava esgotado, né? Não gostei da partida do Memphis, mas também não acho que não é só culpa dele. Ele estava jogando como falso 9 ali, em alguns momentos ele estava no meio dos zagueiros do Atlético Paranaense, ele não conseguia sustentar o domínio de bola para que o time conseguisse sair de trás, né? Então, acho que assim, foi um jogo que o desempenho ele realmente ficou abaixo, mas eu não vou reclamar de uma vitória conquistada fora de casa contra um time que havia ganho os 2 primeiros jogos no campeonato e que vai tomar ponto de muita gente ali na Arena da Baixada. Então a vitória foi importantíssima. Acho que depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo, o Dorival, logo ali depois que o Dorival faz as 3 substituições, ele coloca o Alan, o André e... Ele coloca o Alan, o André, ele tira o Vitinho, ele tira o Charles. Enfim, o Dorival faz 3 substituições e acho que ali tem uma mudança de postura do Corinthians, no sentido de vamos furar a bola e não tem mais jogo. E aí o Corinthians começa a praticar o antijogo sem deslealdade. Para jogo com falta, chutão pra frente, etc. Não é bonito de ver, não é assim que eu gostaria de ver o Corinthians jogando sempre, mas às vezes é necessário. E num jogo que você não tem o desempenho, às vezes é importante você ter essa maturidade de falar assim, galera, hoje não vai rolar, vamos segurar o resultado aqui de todos os jeitos. Eu acho que isso foi importante. Depois desses 10, 15 minutos, o Corinthians não passa sustos muito grandes. O Atlético ainda chega, tem algumas bolas
rola umas bagunças dentro da área do Corinthians de vez em quando, mas acho que o Corinthians não passa nenhum susto muito grande no segundo tempo depois disso. E aí, quer dizer, depois a gente ainda teve 13 minutos de acréscimo, eu não vou entrar no assunto de arbitragem aqui, mas o que importa é que o Corinthians saiu com a vitória da Arena da Baixada, e eu volto a repetir, time que tem pretensão de disputar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro precisa ganhar jogos onde joga mal. O ideal é que você tenha desempenho e resultado, é óbvio, né? Se você tem o desempenho, a chance de você obter resultado é muito maior. Mas é importante que você, quando você joga mal, em alguns jogos você também consiga o resultado na marra, na força, ali no talento individual de um jogador em um lance, como foi o gol do Garro, que a bola sobra, né? O Memphis disputa a bola de cabeça, desloca o zagueiro com o jogo de corpo, a bola sobra no pé do Garro, que acerta um chutaço, 1-0 pra gente. Então é importante ganhar esses jogos, enfim. Um outro ponto que eu acho muito importante é que, de fato, a gente começa a ver que o elenco do Corinthians apresenta mais opções, né? Quando o Dorival faz essas 3 primeiras substituições, ele coloca o Alan, o André e o Guinegão. O terceiro que o Dorival colocou foi o Guinegão. E ele tira o Vitinho, tira o Charles, enfim. A gente tem essas opções do banco, opções essas que a gente não tinha o ano passado, né? A gente ainda tem a questão do Bidu que está sem reserva, mas o Henri Lery já renovou. A gente tinha o Carrilho no banco que acaba entrando no segundo tempo no lugar do Memphis. Se o Corinthians precisasse de um chuveirinho, uma bola aérea, tem ali o Pedro Raul, e de novo eu entendo todas as restrições que boa parte da torcida tem com o Pedro Raul, mas eu acho que ele é um perfil de jogador que a gente precisa ter, eventualmente vai ter jogo, que a gente vai precisar levantar a bola na área, e ele é alto, enfim, ele fez acho que 13 gols pelo Ceará o ano passado. De novo, se o Pedro Raul entregar 8 gols como reserva esse ano, eu acho que o papel dele está absolutamente cumprido. Então, o elenco do Corinthians começa a dar mostras de estar um pouquinho mais robusto. Eu ainda acho que precisaríamos aí de mais um atacante. O Dorival, de novo, ontem falou. Acho que pela sequência de jogos, o Corinthians acabou a temporada do ano passado, dia 21 de dezembro, se reapresentou dia 3 de janeiro, o primeiro jogo foi dia 11, e desde então o Corinthians vem jogando quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. É óbvio que tem algumas partidas que são de quinta-feira, outras de sábado, mas enfim, o Corinthians está jogando meio de semana e fim de semana desde que voltou a temporada. Então, o Corinthians já está com problemas de lesão, já tivemos lesões do André, que já voltou, do Bidon, do Yuri Alberto. Ontem o Matheus Pereira saiu com sentiu o posterior da coxa, acabou saindo. Então, assim, a gente tem algumas questões de sequência de jogos que, de fato, faria sentido ter mais 3 ou 4 jogadores para suprir essa necessidade. Mas a gente entende a situação financeira do Corinthians, o clube não está pronto para fazer maiores investimentos, e também, a essa altura do campeonato, a maioria dos jogadores livres que com qualidade já estão ali, já se acertaram com seus clubes. Eu acho que ainda tem algumas opções, mas tem que ver se essas opções se enquadram dentro das possibilidades financeiras do Corinthians. Fui interrompido aqui pela campainha de casa tocando, tive que parar de gravar. Enfim, quando a gente grava em casa tem dessas coisas. Mas vamos lá. Os meus destaques positivos do jogo. Acho que o Garro fez uma partida muito interessante. O Garro começa a dar mostras de voltar a ser o cara que ele foi em 2024, eleito um dos melhores meias do Brasil. Ele já tem, acho que, 2 assistências e 1 gol essa temporada. Acho que o Garro, assim, eu escutei alguém falando ontem, em algum pós-jogo, o Garro é cara para ter pelo menos 10 assistências e 10 gols na temporada. O Garro na melhor condição dele. E acho que ele começa a dar mostras disso. Acho, inclusive, que faria sentido o Dorival testar, nessa ausência do Yuri, testar uma formação com Garro, Breno Bidon, 3 volantes e o Memphis sozinho. Acho que o ganho técnico em relação aos atacantes reservas do Corinthians é significativo. É evidente que não significa que vai funcionar, né? Tem um período de adaptação ali, mas acho que é uma formação válida para o Dorival testar.
A dupla de zaga, achei muito bem, muito seguro. Aliás, o Gabriel Paulista, que belíssimo começo de trajetória no Corinthians. Confesso que quando a contratação dele foi anunciada, eu não tinha muita certeza se ele seria o perfil de jogador que a gente precisaria, pela idade, etc. Mas ele assumiu a titularidade e é inquestionável agora a dupla Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Belíssimo começo de trajetória. Como destaques negativos, eu acho que a dupla de laterais eu achei bem abaixo. O Bidu, de novo, eu dou desconto por conta do cansaço. Mas o Mateuzinho tem dessas de vez em quando, eu achei ele um pouco desligado, displicente do jogo. Teve duas viradas de jogo do Mateuzinho que foram cortadas no meio do campo por um atleta do Atlético Paranaense que possibilitaram contra-ataques, que é uma virada de jogo que é displicente, é coisa de quem não está concentrado. Então, enfim, de novo, acho que o Mateuzinho é um ótimo lateral, gosto muito dele, mas ontem eu achei ele um pouco abaixo. E não gostei da partida do Charles, que eu elogiei aqui em algum vídeo recente, por um bom começo de temporada. Acho que ontem a marcação estava frouxa e eu acho que passa um pouco pela atuação dele. E o Memphis, mas eu não quero também só ficar passando pano pelas atuações, pelos problemas, mas eu acho que o Memphis jogou de 9 e ele não tem o tamanho. Os zagueiros do Atlético Paranaense são muito grandes, muito fortes. Eu acho que ele precisava de alguém para jogar mais perto. O Vitinho estava absolutamente ausente da partida, tocou muito pouco na bola e quando tocou não conseguiu produzir. E obviamente que a ausência do Vitinho próximo ali ao Memphis acaba também comprometendo a partida do Memphis. Outra coisa que a gente precisa falar, e eu acho que isso já foi falado a exaustão em todos os programas e canais do Corinthians e até de outros clubes, é absolutamente inacreditável que a CBF permita que ocorram jogos nesse gramado do Atlético Paranaense. Assim, todo mundo, acho que todos os times que vão jogar lá, uma das maiores preocupações da torcida é lesão. Assim, todo mundo saiu de lá sem lesão, cara. O resultado é bom, mas se não conseguir o resultado, a principal coisa que você precisa conseguir lá é sair de lá sem lesão. O Corinthians ontem teve a questão do Matheus Pereira, que o Dorival na coletiva falou que era mais uma precaução, mas realmente assim, aquilo ali é um perigo. Quantos lances que a bola não corre ou que ela levanta um pouquinho antes do jogador dominar ou chutar, sem contar o perigo de lesão, né, do pé travar, do pé segurar, assim, é inacreditável. Eu vi em algum lugar ontem que o plano do Atlético Paranaense é substituir o gramado na pausa para a Copa, mas a verdade é que assim, nenhuma grande liga europeia você tem gramado sintético. É o tipo de coisa que eu acho meio inadmissível ter aqui. Eu sei que é permitido, mas não significa que isso seja recomendável. Eu acompanho muito futebol americano e isso existe, essa discussão, uma discussão presente no futebol americano, na NFL, a questão dos gramados sintéticos e dos gramados naturais. Existe um número muito maior de lesões de joelho. O futebol americano é um esporte muito físico, né? Muito mais físico que o futebol. O número de lesões é muito maior. Você tem mais lesões de ligamento cruzado, enfim, tornozelos quebrados, etc., do que no futebol. E uma das discussões, eu acho que depois da discussão dos danos cerebrais, de pancadas e tal, a maior discussão do ponto de vista de segurança dos atletas no futebol americano é a questão do gramado sintético, porque a perna prende mais, o joelho pode travar e aí você tem problemas de ligamento e tal. Essa discussão, eu sei que os torcedores dos clubes cujo gramado é sintético acham que é clubismo e etc e tal, mas não é. Assim, de verdade, é algo que a CBF precisa olhar com carinho. O Corinthians tem o melhor gramado, eu acho que da Série A, o melhor gramado da América do Sul. Talvez todo mundo que vem aqui elogia o gramado e dá para fazer, sabe? Dá para os times da Série A, pelo menos, têm condições de manter gramados decentes, com qualidade. Eu entendo que em algumas arenas tem shows, etc e tal, mas esse é o tipo de problema que não pode ser transferido para os jogadores, porque
Ah, beleza, no Allianz ou na Arena da Baixada tem shows, então não dá para ter o gramado, mas aí quem paga o preço são os jogadores que acabam sofrendo com lesões, etc e tal. Então eu acho que essa é uma questão que a CBF precisa olhar com bastante atenção para garantir a segurança física dos jogadores. Último ponto que eu queria tocar aqui foi muito foda a torcida feminina, composta majoritariamente por mulheres do Corinthians ontem na Arena da Baixada. Para quem não sabe, o Atlético Paranaense tinha sofrido uma punição por conta da briga de torcidas que teve no jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, válido pelo Campeonato Paranaense. Essa punição seria portões fechados, sem ninguém no estádio. Eles conseguiram mudar essa punição para uma punição que, se eu não me engano, chama socioeducativa. Então, ontem no estádio estava permitido apenas a presença de mulheres, crianças até 12 anos, idosos e portadores de deficiência. Isso valia também para a torcida visitante. E aí, o Corinthians esgotou todos os ingressos. Eu vi um vídeo muito bonito, inclusive, de alguns integrantes da velha guarda dos Gaviões que estavam indo para o jogo. Achei muito legal o lance dos caras voltarem para essa linha de frente. E o Alê, presidente dos Gaviões, soltou um vídeo no perfil dele ontem, de fora da arena, porque ele não podia entrar, com as minas gritando, e você só escutava a torcida do Corinthians. Eu achei isso muito bonito, muito, muito foda, assim. É mais um motivo de orgulho que a torcida do Corinthians nos dá, né? Enfim, achei muito, muito legal. Acho que é isso. Corinthians conquista um grande resultado, dá um passo para ter um campeonato brasileiro um pouquinho mais tranquilo. Acho que a gente pode até mais para frente conversar sobre as pretensões. Olhando para o elenco do Corinthians, eu não colocaria o Corinthians como um postulante ao título brasileiro, mas em 2017 eu também não colocava e o Corinthians foi campeão. Então, a gente sabe que dentro da nossa casa a gente tem uma força muito grande. Se a gente conseguir ganhar dos 19 jogos, conseguir ganhar 13, 14 jogos dentro de casa e pontuar bem fora de casa, eu acho que a gente está credenciado aí para eventualmente disputar o título brasileiro. Acho que, enfim, vamos dar uma freada nas expectativas, acho que nem é essa discussão que a gente tem que ter agora, mas o Corinthians começa muito bem o campeonato, é uma ótima notícia. Então, enfim, se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Se você puder se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar o vídeo com pessoas que você acha que possam gostar e, eventualmente, se aparecer o botão de hype o vídeo, porque o algoritmo do YouTube vai entender que mais pessoas podem gostar desse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você achou do jogo, eu adoro ler os comentários. Se você quiser botar seus destaques positivos, negativos, o que te chamou a atenção, eu vou adorar ler. Então é isso, semana que vem a gente volta com mais um vídeo, até lá!